Na carta aos Hebreus, nesse terceiro dia da nossa campanha, despertamento e avivamento, eu quero que você abra em Hebreus no capítulo 10, aleluia, Hebreus 10, verso 32 em diante. Eu vou mudar aqui a tradução. Hebreus 10, no 32 em diante. Aleluia. Diz a palavra do Senhor: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Amém. Graças a Deus. Tome o seu assento. Aleluia. Eu quero, antes de iniciar a mensagem, eu quero reler os 2 versículos que são tema dessa campanha. Eu quero que você vá em Efésios 5,14 e deixe Hebreus aí marcado, para não perder, que a gente vai voltar. Efésios 5,14, que diz assim: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Amém? Nós estamos buscando de Deus o despertar da nossa fé, o verdadeiro despertamento, para que nós alcancemos de Deus o avivamento, aleluia. E o Romanos 12, 11, que é o segundo versículo, que vai de encontro a toda a campanha, Romanos 12, verso 11, que diz assim: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Amém? Sejamos fervorosos no Espírito, porque se a gente for viver pela carne, vai faltar a fé. Se você for viver segundo a sua carne, vai te faltar fé para você prosseguir, para você ir adiante. É difícil você olhar uma situação que lhe sobrevém em dificuldade com os seus olhos carnais. Você logo fraqueja, se amedronta, se intimida, quer parar, quer desistir. Não dá para olhar para a vida adiante com os olhos carnais. Então, por isso a palavra de Deus diz: sejam fervorosos no Espírito, alimentem a vossa fé com a palavra de Deus, a palavra que vos tem sido pregada. Alimentem-vos com esta palavra, porque o seu espírito vai estar fervoroso na fé, e então a sua alma não vai fracassar, o seu corpo com a sua alma, que é o que é a carne. Se alguém tem dúvida do que é fazer o desejo da carne, os desejos da carne, é o corpo e a alma, é o corpo
corpo mesmo e o intelecto, os seus pensamentos, né, os seus desejos que vêm do pensamento do coração, ele associado ao corpo é a carne. E se nós fizermos a vontade da carne, o corpo e a alma, o espírito não vai ferver em fé e não vai conseguir adorar a Deus. Por isso nós não vamos conseguir também prosseguir em agradar ao Senhor, em servi-lo. Então, alimentem o espírito, alimentem o seu espírito com a palavra de Deus, porque então a sua alma, o seu corpo serão aí, né, dirigidos pelo Espírito Santo para fazer a vontade de Deus. Amém? Voltando ao Hebreus, no verso 32, então, lembrem-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados. Ontem, a maior parte que está aqui não esteve, e eu li em Romanos 13, um versículo falando sobre despertar do sono. E hoje, Hebreus diz, para nós nos lembrarmos do dia em que nós somos iluminados, ou seja, para nós nos lembrarmos do dia em que nós fomos ali renovados no Espírito, para nós nos lembrarmos do dia a qual nós entregamos o nosso viver a Jesus Cristo, para nós nos lembrarmos dos primeiros dias da nossa conversão, porque isso nos ajudará a voltarmos ao fervor da fé. Amém? E então, Romanos 13:11 diz assim: façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Entendeu? Então é hora de nós nos despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais próxima do que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. E aí a gente vai totalmente, você vê como a Bíblia ela é, né? Ela se encaixa um texto no outro, um versículo no outro. Em Hebreus, o autor volta a falar sobre o mesmo assunto, ele toca no mesmo assunto. Nós, porém, devemos nos lembrar dos dias em que nós começamos com Deus na fé. Por quê? O tempo vai passando, a gente vai, né, fazendo parte do corpo de Cristo, vamos nos alegrando com os trabalhos da igreja, vamos fazendo alguma coisa, vamos amando, vamos perdoando, mas depois o mundo trata de soprar os problemas mais fortes em nossas vidas, e a gente começa a afundar. Então a palavra de Deus vem aqui e te desperta: ei, lembre-se do dia em que a tua vida foi salva por Jesus. Lembre-se do dia em que Ele tirou você das trevas. Lembre-se do sacrifício dele na cruz do Calvário. Ele não fez isso em vão. Ele não morreu somente por esse ou por aquele, mas Ele morreu por você, e Ele está cuidando de você. E se as coisas não vão bem, não é motivo para você desistir, não é motivo para você parar. Não, você não deve colocar os teus olhos sobre o problema. Você deve erguer os teus olhos aos céus e declarar como salmista: eu olho para o céu, de onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Entendeu, igreja? É assim. Precisamos estar despertados deste sono, precisamos reerguer a cabeça e caminhar em frente, sem deixar que as coisas, os problemas, as situações que nos sobrevêm, nos impeçam. Nós precisamos viver pela fé, né? A Lidiane falou que não tem água, e a gente descobriu aqui, infelizmente, que aqui também está sem água. E aí, certamente que todo mundo já fica: meu Deus, começou a falta de água. Então, quando nós vamos assim, agir dessa maneira, nós já estamos olhando com olhos carnais, nós já estamos nos amedrontando com aquilo que está sobrevindo.
E Jesus fala: o meu justo vai viver pela fé. Nós precisamos nos lembrar da história no Velho Testamento, aonde os hebreus foram libertos do Egito, aonde eles foram cativos durante 400 anos, eles ficaram lá por 400 anos aprisionados. Os primeiros anos foram maravilhosos, mas depois eles foram sendo escravizados, e depois não havia mais contentamento no seu coração. Mas depois deste tempo, o Senhor levanta seu servo Moisés e liberta esse povo do cativeiro do Egito, e leva eles rumo à terra prometida. Mas enquanto eles estão caminhando rumo à terra prometida, enquanto eles estão lá nos primeiros passos rumo à terra prometida, eles começam a olhar com olhos carnais. Eles passaram o mar em seco para o outro lado, e quando começaram a caminhada, eles olharam ao redor e olharam para trás. E quando eles olharam para trás, eles se lembraram que lá no Egito eles comiam bem, que não lhes faltava água e que eles tinham moradia. E nessa hora, olhando para trás, eles se esqueceram de que lá eles eram oprimidos. Eles comiam o pão que o diabo amassou. Mas por olhar agora para o deserto que eles estão caminhando nele, e não ver nada ao seu redor, eles olham para trás. Porque eles veem no deserto o quê? Falta de comida, falta de água e falta de uma moradia digna. Mas o Senhor declara: eu vou à frente de vocês. Eu vou cuidar de vocês no deserto. Eu vou sustentar vocês, vou saciar a sede de vocês, vou cuidar das vestes de vocês. Mas eles murmuravam. E eles olhavam para Moisés e começavam a murmurar contra Deus a Moisés. E então o Senhor mandava Moisés dar recados ao povo dizendo: vocês vão ser alimentados. E aí vinha o maná dos céus. E o maná era uma espécie de pão que caía dos céus todas as manhãs no deserto. E eles comiam que se fartavam todos os dias. E Deus ainda disse para Moisés passar a eles: não colham o maná além daquilo que vocês vão comer no dia de hoje. Vocês não precisam se preocupar com o dia de amanhã, porque amanhã vai ter mais. E depois vai ter mais, e depois, cada dia da semana, vocês só vão colher o dobro na sexta-feira, porque o sábado é o sábado do Senhor, onde vocês não poderão trabalhar, e sim apenas cultuar o Senhor. E aí teve aquele que pegou a mais, teve aquele que ficou preocupado: não, vai que amanhã falta, e colheu a mais. No dia seguinte, quando acordaram, o mau cheiro dentro da tenda era horrível, parecia carniça, ou pior, era o maná que eles tinham pegado a mais, que havia estragado. Ou seja, qual é o recado de Deus? Aprendam a confiar em mim, aprendam a confiar no Senhor que fez os céus e a terra. Desperta você que dorme, diz o Senhor, aprenda a confiar nele. Então eles aprenderam com essa lição, porque apodreceu o maná que eles pegaram a mais. Então eles começaram a pegar somente aquilo que iam comer no dia. E aí então eles olham e: Moisés, falta água, nós vamos morrer de sede. Lá no Egito tinha água em abundância, e aqui no deserto não tem. E começam a murmurar contra Deus, dizendo: seria melhor nós morrermos lá no Egito, porque pelo menos tínhamos água. E então o Senhor usa Moisés, e Moisés toca na rocha, e da rocha jorra fonte de águas, e todos eles bebem, que saciam-se de tanta água. E a melhor água que eles já beberam, ela não podia ser comparada à água do Egito. Aleluia, amém?
Aí tão preocupados porque agora nós saímos de lá às pressas, não temos roupa suficiente, vamos ficar, as roupas vão acabar, as nossas sandálias nos pés vão se desgastar e nós vamos andar nus. Ai, Deus! Então, Ele não dá vestes novas, Ele não dá mais vestes, mas Ele conserva as vestes daquele povo intactas, sempre com aquele ar de roupa nova, não envelhecem, as sandálias dos pés não se desgastam, Deus cuida deles. O sol, Moisés, o sol vai nos torrar nesse deserto, o que nós vamos fazer? Lá no Egito nós tínhamos o teto, então Deus coloca uma nuvem de sua glória sobre o sol, e o sol não molesta, não queima os hebreus. Durante toda a caminhada deles no deserto, eles não foram queimados pelo sol. E à noite, no deserto, a noite é fria demais. Se no deserto durante o dia o calor chega a 50, 60 graus, à noite é o oposto, vai abaixo de zero. E eles dizem, vamos morrer de frio, e a nuvem que cobria o sol, agora se transforma numa nuvem de fogo, e aquece os hebreus, e ilumina cada uma das noites deles, que eles passaram naquele deserto. A Bíblia diz que este Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e vai ser eternamente, igreja. Este mesmo Deus que cuidou dos hebreus no Egito, eles ficaram 40 anos andando no deserto, mas não era a vontade de Deus que eles ficassem 40 anos no deserto, porque eles chegaram logo na terra prometida, mas eles duvidaram do poder de Deus, eles duvidaram que Deus daria a eles aquela terra, porque olharam para aquela terra e viram que aquela terra já era habitada por outros povos, e os povos que lá viviam eram povos fortes, lá também tinham povos de alta estatura, gigantes. Então eles desistiram, eles não quiseram tomar aquela terra. Somente 2 homens, um Josué, o outro Caleb, disseram, se Deus disse que essa terra é nossa, vamos possuí-la, porque Ele será conosco. Mas o povo não quis dar ouvidos a eles, deu ouvido aos outros 10, que diziam, é melhor voltarmos para o Egito, levantemos um novo líder e vamos voltar para o Egito. Por causa dessa incredulidade, Deus disse que toda aquela geração morreria no deserto, não possuiria a terra prometida, toda aquela geração. Por isso eles ficaram 40 anos andando no deserto, mas durante os 40 anos, Deus mostrou a sua fidelidade com aquele povo, mesmo eles tendo se rebelado contra Deus com a incredulidade. Deus não deixou faltar a água, Deus não deixou faltar a comida, Deus não deixou faltar as vestes, Deus não deixou faltar nada. E quando o último deles morreu, aquela nova geração, aqueles adolescentes que foram crescendo, aquelas crianças, quando morreu o último daquela geração, esta nova geração herda a terra junto com Josué. Igreja, desperta, nós estamos próximos a herdar a nossa terra prometida. Igreja, desperta, a terra prometida por Deus à igreja, ela já está com a porta aberta, Cristo é a porta, ela está aberta, nós estamos próximos a entrar por ela. Então não duvide de que este Deus está te sustentando sobre esta terra, não duvide que Deus vai saciar a sua sede a cada dia nesta terra, não duvide que Deus vai pôr o sustento na tua casa a cada dia da tua vida nesta terra, porque este Deus cuidou do seu povo lá no Egito, e cuida de mim e cuida de você nos dias de hoje, e vai cuidar amanhã, pois é promessa dele, é promessa dele. E Deus não é filho do homem para que minta, e nem é homem para que se arrependa.
daquilo que Ele nos prometeu. Então, a Bíblia te chama a você perseverar. Perseverar na fé. Amém? Oh, glória! Oh, Jesus! Lembrem-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e sofrimento. Deus está aqui lembrando, através do autor desta carta, a eles, os judeus, porque é carta aos hebreus. Está lembrando eles, lembrem-se daquele tempo. Foi muita luta e sofrimento, mas Deus cuidou de vocês. Portanto, não desistam agora. E hoje essa carta vem falar ao teu coração e ao meu coração: este Deus é vivo, Ele morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia, e Ele subiu aos céus, e Ele disse que vai voltar, e vai recolher os seus, e vai levá-los para um lugar muito melhor do que esta terra, aonde nós sofremos com tudo aquilo que ocorre em nossa volta. Ele está dizendo que há uma terra nova já preparada, aonde não haverá dor, não haverá lágrimas, não haverá morte, não haverá sede nem fome, porque Ele vai estar lá presente aos olhos conosco. A Bíblia diz que lá não haverá noite, não haverá noite, e também não precisará do sol, porque Jesus é a luz, e a sua luz vai brilhar eternamente ali, e nós vamos estar debaixo, na presença desta luz lá. Hoje nós estamos na presença dessa luz, mas através da nossa fé, lá nesta nova terra, nós não vamos precisar mais da fé. Entende? A fé nos foi enxertada no coração para esta vida, para esta terra, para nós não desanimarmos, para nós não desistirmos no meio do caminho. Foi para isso que Deus colocou a fé em nossos corações, para que nos fosse revelado a sua vontade, para que nós crescemos em Jesus Cristo, mas quando nós somos levados para essa nova terra, não precisaremos mais de fé. Vocês não vão precisar mais de pregador, vocês não vão precisar mais de um auxiliar de Cristo, né? Porque eu não me sinto o pastor, eu sou um auxiliar, porque o meu e o seu bom pastor é Ele, é Jesus. Então, quando nós estivermos nessa nova terra, vocês não vão precisar de mim, vocês não vão precisar daqueles que estão aqui à frente dos trabalhos da igreja. Não haverá nenhum tipo de necessidade, pois estaremos com Jesus na eternidade. Na eternidade. Desperta, ó igreja, desperta para que lhes sobrevenha um último avivamento. Esse avivamento precisa vir sobre nós, é nesta geração, este avivamento vai vir, e Deus está preparando o nosso coração, esse avivamento vai vir sobre nós, porque então o mundo saberá quem somos nós. Quando esse avivamento vir, o mundo saberá quem somos nós. Hoje está encoberto quem somos. Porque o diabo astuto, o diabo inteligente, ele conseguiu corromper o coração de muitos líderes, profetas, mestres da palavra de Deus. O diabo conseguiu corromper os seus corações com as riquezas desse mundo. A maior parte dos líderes não passou no teste em que passou Jesus Cristo, não foi aprovado no teste em que Jesus foi aprovado. Quando o diabo leva ele num lugar bem alto e mostra todos os reinos deste mundo e a sua riqueza, e diz a ele: tudo isto te darei, se prostrados me adorares. Jesus olhou para ele: Satanás, está escrito, somente ao Senhor teu Deus te prostrarás, somente a Ele servirás. E a Bíblia diz que o diabo então o deixou. Mas muitos daqueles que foram chamados por este Jesus nesta terra, a educar o povo na fé, a cuidar do povo, a pastoreá-lo na fé, muitos olharam para esta oferta do diabo e se corromperam com as riquezas desta terra, e perderam sua salvação já.
já perderam sua salvação e estão levando muitos com eles ao inferno. Por isso a igreja do Senhor precisa de um último avivamento, para que o mundo saiba quem é a igreja de Cristo na terra. Amém. Você e eu somos parte deste exército. Somos parte deste exército. Deus alistou a mim, alistou você. Não se embarace, como Paulo diz a Timóteo numa das cartas a ele, não se embarace com as coisas desta vida. Ou seja, não se detenha nas coisas desta vida. Você foi chamado para ser um soldado de Jesus. Você foi chamado para hastear a bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. Você foi chamado para dar testemunho da fé, para dar testemunho da verdade. Lembra-se do versículo tema na sequência, que diz que nós temos que buscar viver a justiça, viver a verdade de Deus, a bondade de Deus. O mundo tem que saber quem somos nós. Pois lá fora muitas almas estão perecendo, porque não acreditam mais no Evangelho, porque foram enganadas, se frustraram com as falsas promessas. É aí onde entra você, aí onde entra a minha pessoa, com a fé que nos foi enxertada no coração, nós levarmos a essa pessoa o verdadeiro Evangelho, e trazê-la para a luz, tirando-a das trevas. Amém, igreja do Senhor? Aleluia. Lembrem-se do dia em que vocês se converteram. Lembrem-se. O verso 33, algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão, e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Quantos de nós já não perdeu bens nesta terra? Eu já perdi. E eu tenho certeza que você já perdeu. E olha, numa das mensagens que o Senhor trouxe aqui a nós, numa noite como essa, Ele disse: você está disposto a perder mais nessa terra? Porque aqueles que gostam de ser enganados, que estão sendo levados pelas falsas promessas, não aceitam perder nada. Mas aqueles que servem a Deus, entendem que se precisar perder mais alguma coisa nesta vida, vai perder por amor ao Cristo de Deus. Vai perder. Por quê? Porque os bens que nós possuímos na glória são superiores aos da terra. E mais, os bens da terra são temporários. Os bens que está reservado para nós, que nós estamos acumulando lá nos céus com Deus, são permanentes e não podem ser perdidos. Não se perde. Nós vamos usufruir desse tesouro que Deus reservou para nós na eternidade. Aleluia. Então não fique preocupado se hoje você perdeu o emprego. Não fique perturbado se você hoje não está com muita saúde. Não fique perturbado se alguma coisa na tua casa não está indo bem, se algo que você investiu não prosperou. Não fique preocupado se alguma área da tua vida você faliu. Não fique preocupado se o teu coração estiver em Jesus. Não fique preocupado se o teu coração estiver no Senhor. Porque o Senhor deixou uma palavra para ser vivida nesta terra enquanto ela existir. Enquanto eu e você estivermos aqui, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. As nossas percas contribuem para o nosso bem nesta terra, se o nosso coração está em Jesus.
Eu não estou dizendo que você agora tem que se alegrar, eu perdi, ai, glória a Deus, eu perdi. Não, eu sei que você sente uma perca, eu sei que eu também sinto uma perca, mas estas coisas não têm o poder de nos tirar da presença de Deus. Estas coisas não têm o poder de nos tirar do reino do Senhor, pois o teu nome e o meu estão escritos no livro da vida. Entendeu? Se nós vamos alcançar mais coisas nessa terra, aleluia, o Senhor é o nosso provedor, Ele nos sustenta, aquilo que eu for precisar amanhã, eu sei que Ele vai me sustentar. Ele não fez isso com o povo lá no deserto, Ele está fazendo isso conosco hoje. Então não fique aflito com o dia de amanhã, não fique ansioso, se você perdeu, se você vai conquistar, Senhor, eis-me aqui, seja feita a tua vontade. Sabe quando é que nós cumprimos a vontade de Deus? Quando nós deixamos essa vontade se cumprir em nós. Você viu qual foi a vontade de Deus para Paulo? Ele era Saulo, homem rico, doutor da lei, homem que tinha condecorações, homem que tinha prestígio, que tinha status. Você viu o que Deus fez a ele? O que Deus permitiu acontecer a ele? Ele renunciou toda a sua glória terrena e foi servir a Jesus. Ele passou necessidades nessa terra, porque foi perseguido por pregar o Evangelho. Ele foi apedrejado, ele passou por naufrágios, ele foi açoitado várias vezes, mas ele disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Paulo deixou o Senhor Jesus fazer a vontade dele em sua vida, e ele falou que esta vida, os bens ou os problemas dessa vida não podem se comparar ao poder de glória que nos está reservado, e já vão ser revelados. Amém? Eu sei que muitas vezes é um discurso duro, talvez alguns encarem como um discurso duro da palavra de Deus, mas nós não podemos, como líderes, alimentar o povo de Deus com a mentira. Não podemos alimentar o povo de Deus com aquilo que eles querem. Muitos desses homens que pregam a mentira, eles nem creem em Deus, eles apenas dão o que o povo querem, e enriquecem-se através disso. Eu me enriqueço a cada dia, através da palavra de Deus no meu coração, da busca pela verdade, da pregação pela verdade. Esteja disposto a ser um soldado de Deus na terra. Desperte. Você tem valor demais. Você tem um grande potencial dado por Deus. Desperta, pois a tua vida no Senhor mudará a vida de muitos que estão ao seu redor. Não vá com o mundo. Não se entristeça com os que se entristecem lá fora. Não desanime com os que desanimam lá fora. Seja a luz. Seja a luz. Porque se você for a luz, os desanimados vão ser reavivados, renovados, porque você está sendo luz. Você vai receber galardão de Deus nos céus, um presente de Deus, por fazer a vontade de Deus. Quanto ao dia de amanhã, não se preocupe. O Deus que alimentou os hebreus no deserto, alimenta você hoje e vai alimentar você amanhã. Vai cuidar de você hoje e vai cuidar de você amanhã. Não desista. Não desista. Por isso, no verso 35, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Se dermos ouvido ao que Deus está nos falando aqui, a cada mensagem, e perseverarmos nesta fé, Ele está dizendo, se você manter essa confiança, você vai ser ricamente recompensado. Amém? Os homens estão lá, os discípulos, centenas de discípulos ao redor de Jesus, centenas de discípulos ao redor de Jesus. Ele tinha no mínimo
Vou chutar lá embaixo. Ele tinha no mínimo uns 250 discípulos. Jesus tinha. E num discurso de Jesus, 98, 99% foi tudo embora. Jesus falou: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não é digno de ser meu discípulo, não é digno de entrar no reino de meu Pai. Então a maioria dos discípulos de Jesus foram se afastando, foram retrocedendo, foram dando as costas e indo embora, ficando apenas 12, na verdade 11 eram sinceros de coração, e um era o traidor, aquele que o traía, que o ia trair. E Jesus pergunta para eles: vocês também não vão embora como fizeram os demais? É como se Pedro estivesse dizendo: Senhor, nós entendemos a mensagem do teu evangelho, nós entendemos qual será, o nosso ofício, qual é o nosso chamado. É como se Pedro estivesse dizendo assim para Jesus. Então o Pedro responde assim: Senhor, para onde iremos, se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? Percebe? Estas palavras que eu vos prego aqui essa noite, estas palavras são palavras eternas. Não retroceda, não desista, não deixe a igreja, não deixe o caminho da verdade, não se deixe enganar, porque estas palavras que vocês ouvem do Senhor, através da minha boca, são palavras eternas, e o Senhor vai recompensar todo aquele que crê nesta palavra, confiar nele e perseverar na fé. Amém? Desperta, ouve o que o Espírito Santo diz à igreja. Ouve, dá ouvidos, pratica, sai praticando a verdade, a bondade de Deus, a justiça de Deus, sai praticando essa verdade, porque o Senhor está prestes a te recompensar. Ei, o Senhor está prestes a te recompensar. Amém, igreja? Porte-se de pé, em o nome de Jesus. Vocês precisam, no verso 36, perseverar, insistir, serem fortes, insistentes, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Há uma promessa, e você vai receber o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem, quem é aquele que vem? Jesus. Aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se ele voltar para trás, se ele olhar para trás como o povo olhou lá para o Egito, se ele retroceder, não me agradarei mais dele. Aí agora, leia esse versículo com fé, esse último versículo para nós orarmos, o verso 39, leia comigo, do teu coração, se coloque com este povo, que eram os ouvintes deste pregador, no dia em que isso estava para ser escrito, no dia em que ele falava e era escrito, no dia em que ele falava e isso ia sendo colocado na palavra. Coloquem-se agora com aquele povo e declarem também, vamos lá? Nós, porém, não somos dos que retrocedem, mas leiam após mim. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Todo-Poderoso Deus, estamos no terceiro dia, Senhor, desta campanha. Senhor Todo-Poderoso, nós já estamos jejuando, Pai, nós estamos orando, Senhor, nós já estamos meditando na Tua palavra, ó Rei dos Reis. Nós estamos aqui, ó Pai, para que o Senhor faça em nós a Tua vontade, ó Pai. Senhor, em o nome de Jesus, eu agora repreendo toda a obra das trevas, eu repreendo agora, meu Pai, todo o impedimento satânico, todo o levante do
do diabo contra a tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, os espíritos, meu Pai, que tem tentado trazer a divisão, meu Pai, no meio do teu povo, eu repreendo em nome de Jesus. Os espíritos, ó Pai, que estão tentando trazer o desânimo, eu os repreendo em nome do Senhor Jesus. Os espíritos, ó Pai, que estão tentando, meu Pai, Senhor, lançar a enfermidade no corpo dos teus filhos, eu repreendo em nome de Jesus. Os espíritos, ó Pai, que estão tentando, meu Pai, colocar confusão no coração, Pai, eu repreendo cada um em nome de Jesus. Todo espírito da maldade, todo espírito da malignidade, ó Pai, em o nome de teu filho Jesus, eu os repreendo e declaro, Senhor, que eles nunca terão o poder de tirar um sequer dos teus filhos do teu caminho, ó Pai, porque aqueles que foram dados a Jesus não serão lançados fora. Pai soberano, desperta, Senhor, a tua igreja, desperta, Senhor, a igreja ao Deus eterno, desperta, Senhor, cada membro do corpo de Cristo que congrega conosco, desperta cada um daqueles que estão se achegando, desperta-os na verdadeira fé, na fé genuína no teu Filho Jesus, na tua palavra. Desperta, Senhor, para que venha então, liberado por ti, ó Pai, o grande avivamento que a igreja está esperando nesta terra, para que o mundo saiba que nós somos teus, ó Pai, Deus Todo-Poderoso. Sei que teus anjos estão aqui, sei que teus anjos estão ao redor de cada um de nós. Pai, eu não os vejo, mas eu sei que os teus anjos estão ao nosso redor, e que cada oração é colhida, meu Pai, e levada a Jesus, e que cada um, meu Pai, que está aqui, está recebendo, meu Pai, ordens do Senhor a nos proteger, a estarem conosco, meu Pai, nos dias maus, porque a tua Bíblia, a tua palavra declara que os teus anjos recebem ordens tuas a estarem acampados ao nosso redor. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que cremos, Pai, nesta ordem que o Senhor deu a eles. Nós cremos, ó Pai, que não estamos sozinhos, meu Pai, quando não estamos reunidos como igreja. Nós não estamos sozinhos no trabalho, na rua, nós não estamos sozinhos dentro de casa, nós não estamos sozinhos, meu Pai, em lugar nenhum desta terra, porque o Senhor está conosco. Teu Santo Espírito habita em nossas vidas, teus anjos estão ao nosso redor, Pai. Nós temos as armas desta guerra para guerrear: a oração, a tua palavra, o louvor, a adoração, o amor, Pai amado, que habita em nós, o amor que nós damos uns aos outros e acima de tudo ao Senhor. Estamos muito bem armados, estamos muito bem revestidos da tua armadura, ó Pai Todo-Poderoso, e o diabo não vai nos roubar de ti, o diabo não vai nos destruir, ó Pai, porque nós viemos a este mundo para fazer a tua vontade. Nós viemos a este mundo, Senhor, para sermos, meu Pai, instrumentos teus. Fomos criados para o teu louvor, para a tua glória, e assim vamos permanecer enquanto na terra estivermos. Pai, aquele que está enfermo, eu repreendo, meu Pai, toda enfermidade em nome de Jesus, e ordeno que as dores deste corpo batam retirada, saiam deles, Pai, em nome de Jesus. Pai, todo mal que puder estar habitando aí, meu Pai, Senhor, em algum lugar do seu corpo, na sua mente, no seu coração, no seu sangue, nos seus pulmões, nas suas vias respiratórias, todo o mal de Satanás, meu Pai, que veio com o pecado, meu Pai, eu repreendo em o nome de Jesus. Que haja, Senhor, a paz sobre este coração, a saúde sobre este corpo, Pai, que haja, Senhor, meu Deus, a saúde emocional, a saúde física, a saúde mental, que haja, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, na vida dos teus filhos, para que eles permaneçam de pé, perseverando até o fim. Diga amém. Aleluias. Graças a Deus. Quantos estão meditando na palavra de Deus essa semana já? Aleluia. Nós recebemos um plano de leitura, não foi? Dos evangelhos. Continue. E se você não estiver satisfeito com a leitura do dia,